Isso é sério. Por que você inventou de convidar seus pais pobretões para o feriadão? Berrou o marido. Eu já lhe disse umas 100 vezes que nem eu, nem minha mãe queremos vê-los. Catarina congelou na mesa da cozinha, segurando o telefone na mão. A mensagem de sua mãe ainda brilhava na tela. Filha, estamos muito felizes por poder ir até você nas férias. Seu pai finalmente conseguiu tirar as férias. E as passagens já foram compradas. Marcelo estava parado na porta. Seu rosto se contorcia de raiva. Ele vestia uma camisa cara de uma marca famosa, calças elegantes, um relógio que custava tanto quanto um carro usado. Tudo isso contrastava fortemente com o semblante distorcido de ódio. Eu não prometi nada, disse Catarina baixinho, baixando o olhar. Mamãe ligou e perguntou onde estávamos planejando passar o feriado. Eu disse que provavelmente não iríamos a lugar nenhum. Isso é um convite para você? Marcelo pegou um vaso de cristal da mesa, presente de casamento de sua mãe, e o lançou contra a parede com toda a força. Catarina estremeceu ao ver os cacos se espalharem por toda a cozinha. 3 anos de casamento. 3 anos de humilhações. 3 anos tentando, a todo custo, corresponder à imagem de esposa e empresária de sucesso. E 3 anos sem ver seus pais. Fica calmo, eu posso ligar e cancelar, você quer? Perguntou ela, tentando evitar que sua voz tremesse. Você acha que eu não consigo fazer isso sozinho? Retrucou Marcelo, arrancando o telefone das mãos de Catarina. Vou explicar a eles agora que não devem aparecer sem convite. Não. Catarina tentou recuperar o telefone, mas Marcelo a empurrou. Olá, dona Lourdes, falou Marcelo ao telefone, com falsa polidez. Aqui é o Marcelo. Tivemos um pequeno mal-entendido. Catarina observava o marido andar de um lado para o outro pela cozinha, explicando para seus pais o porquê eles não deveriam vir visitar a filha deles. E nesse momento, algo quebrou dentro dela. Cada palavra, cada frase, dita com aquela falsa preocupação, estava impregnada de desprezo. Sim, claro. Em outra oportunidade seria ótimo, continuava Marcelo. E a senhora sabe como a Catarina anda ocupada. Trabalho, eventos sociais, a senhora entende, né? Quando ele terminou a ligação e devolveu o telefone, Catarina percebeu várias chamadas perdidas de sua mãe que haviam chegado antes. Ela provavelmente queria contar sobre as passagens. Problema resolvido, disse Marcelo com um ar presunçoso. E tente não criar situações parecidas novamente. Você sabe muito bem o que penso da sua família. Catarina olhou silenciosamente para os fragmentos do vaso. Da mesma forma, suas esperanças de que, com o tempo, Marcelo aceitaria sua família também estavam despedaçadas. Eu mesma irei até eles, disse ela de repente. Durante o feriadão, Marcelo, que já se dirigia para a saída da cozinha, virou-se lentamente. O que você disse? Eu quero visitar meus pais, repetiu Catarina, surpresa com a própria coragem. Faz 3 anos que não os vejo. E você leva em conta os meus planos? Íamos visitar minha mãe na casa de campo em maio. Ela está organizando uma recepção. Meus sócios estarão lá. Posso faltar a esse compromisso, respondeu Catarina. E me envergonhar? Gritou Marcelo. Fazer com que todos perguntem onde minha esposa está e eu tenha que explicar que foi para o interior visitar os pais alcoólatras? Meus pais não são alcoólatras, retrucou Catarina, pela primeira vez levantando a voz durante a discussão. E quem são eles? Debochou Marcelo. O pai é eletricista em uma fábrica. A mãe é vendedora em uma loja. Moram em um apartamento de 2 quartos num prédio velho de concreto. No ano novo, nos mandaram potes decorados com gatinhos. Tenho vergonha de falar da sua família na frente dos outros, pois eu tenho vergonha de não ver meus pais há 3 anos porque meu marido os considera indignos. Se gritou Catarina. Ela nem percebeu quando Marcelo se aproximou. O tapa acertou em cheio sua bochecha, fazendo-a recuar até bater contra a borda da mesa. Nunca mais ouse falar comigo desse jeito, gritou Marcelo, agarrando-a pelos ombros. As lágrimas surgiram nos olhos de Catarina, mas não eram de dor nem de medo. Eram lágrimas de consciência. Ela finalmente enxergou com clareza a situação em que se encontrava.
Todos aqueles anos em que havia abandonado a si mesma, seus amigos, sua família, seus interesses. Anos tentando se encaixar na imagem idealizada por Marcelo, aceitando humilhações, como se fossem dificuldades temporárias. Me solte, disse ela com voz serena. Marcelo, surpreso com essa calma repentina, abriu os dedos. Vou para a casa dos meus pais, continuou Catarina. E não será no feriado. Eu vou hoje. O quê? Como é? Marcelo arregalou os olhos. Vou pedir o divórcio. As palavras saíam com dificuldade para ela, mas a cada frase dita, sentia que tudo ficava mais fácil. Não posso mais viver assim. Você está louca? Marcelo riu nervosamente. Para onde você vai? Como vai viver? Acha que seus pais poderão lhe sustentar? Ou espera que eu pague pensão alimentícia? Esqueça. Eu vou destruir você. Vou te deixar sem nada. Melhor sem nada do que com você, respondeu Catarina, saindo da cozinha. No quarto, ela tirou uma mala velha, a mesma com que havia chegado naquele apartamento há 3 anos. Começou a dobrar algumas roupas, vestidos, jeans, camisetas. Marcelo a observava, encostado no batente da porta. Pare com esse circo, disse ele, vendo que Catarina estava falando sério. Vamos conversar com calma. Não temos mais nada para conversar, respondeu ela, continuando a arrumar suas coisas. Catarina, a voz de Marcelo mudou, ficou mais suave. Você entende que eu só me importo com a gente, sobre nosso status, nosso futuro. Seus pais são boas pessoas, mas não se encaixam na nossa vida. Catarina parou e olhou para o marido. Há 3 anos, ela se apaixonou por sua confiança, ambição e desejo de uma vida melhor. Não percebeu quando essa confiança virou arrogância. A ambição se transformou em sede de poder, e o desejo de uma vida melhor virou uma busca desenfreada por status. E eu me encaixei? Mas... perguntou ela. Marcelo ficou em silêncio, sem saber o que responder. Você nunca me amou, continuou Catarina. Você adorou a ideia de ter uma esposa bonita, um troféu, uma boneca para vestir e exibir. Mas eu sou humana, Marcelo. Tenho sentimentos. Tenho uma família. Tenho meus próprios desejos. E o que você quer? Ele perguntou irritado. Voltar para a sua cidadezinha, trabalhar por alguns trocados, viver num prédio velho com seus pais? Quero ser eu mesma, respondeu Catarina simplesmente. E quero estar com pessoas que me aceitem como eu sou. Ela fechou a mala e caminhou em direção à saída do quarto. Marcelo bloqueou seu caminho. Você não vai a lugar nenhum, ele disse. Por favor, afaste-se, pediu Catarina calmamente. Você é minha esposa. Eu decido onde você vai e com quem você fala. Não, Marcelo. Eu decido por mim mesma. Ela tentou contorná-lo, mas ele agarrou seu braço. Se você for embora agora, não pense que vou te aceitar de volta, sussurrou. Não pretendo. Voltar, respondeu Catarina, soltando sua mão e passando por ele. No corredor, vestiu seu casaco, pegou a bolsa e a mala. Você vai se arrepender disso, gritou Marcelo atrás dela. Sem mim, você não é ninguém. Catarina não respondeu. Saiu do apartamento, fechou a porta e foi em direção ao elevador. Foi só quando chegou à rua que se permitiu chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto pela primeira vez em muito tempo, mas eram lágrimas de alívio. Ela pegou o celular e discou um número. Mãe, sou eu. Estou indo até você. O ônibus avançava lentamente pelas ruas, campos, florestas. Ela observava tudo pela janela. Catarina olhava para a paisagem e sentia que estava voltando não apenas para casa, mas também para si mesma. Recordou-se do primeiro encontro com Marcelo, numa festa corporativa da empresa onde trabalhava como secretária. Ele era um dos investidores. Ela se lembrava do romance encantador, dos presentes caros, dos elogios, de como ele dizia que ela era especial, diferente de todas as outras, e de como acreditou naquele conto de fadas. Depois vieram os conselhos. Mudar o guarda-roupa, o penteado, a maneira de falar, parar de se relacionar com amigos inadequados, pedir demissão,
Porque a esposa de um homem bem-sucedido não deveria trabalhar como secretária. E, por fim, limitar o contato com os próprios pais, pois eles não combinavam com o status dele. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. O número de Marcelo. Catarina encerrou a ligação e desligou o telefone. Ela precisava de um tempo para organizar seus pensamentos. Poderia falar com ele mais tarde, quando as emoções estivessem mais alinhadas. O ônibus chegou ao terminal, à noite. Na entrada, Catarina viu seus pais. Eles haviam envelhecido. Esse pensamento ecoou com dor em seu coração. Ela havia perdido 3 anos. 3 anos longe das pessoas mais próximas. A mãe correu até ela, abraçou-a e a beijou. O pai estava por perto, sorrindo em meio às lágrimas. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, pegaram cuidadosamente a mala. "Vamos para casa", disse ele. "Estávamos esperando você há tanto tempo." A casa cheirava a tortas e infância. Catarina sentou-se na cozinha, a mesma onde passou seus anos de escola, e contou tudo aos pais. Sobre sua vida com Marcelo, sobre a atitude dele em relação a ela e a eles, sobre como ele gradualmente a isolou de todos que lhe eram queridos. "Por que você ficou em silêncio?" perguntou a mãe, enxugando as lágrimas. "Fiquei envergonhada", admitiu Catarina. "É uma pena que eu tenha escolhido uma pessoa assim. É uma pena que eu tenha permitido que ele me tratasse dessa forma. É uma pena que eu não tenha te protegido quando ele disse aquelas coisas sobre você. Filha, o mais importante é que você está aqui agora", respondeu a mãe. O pai colocou a mão pesada sobre o ombro dela. "Nós resolveremos o resto." Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Catarina dormiu tranquilamente em seu antigo quarto, sob o cobertor que sua mãe havia guardado todos aqueles anos. Pela manhã, ela ligou o celular e encontrou dezenas de chamadas perdidas de Marcelo, além de mensagens nas quais ele primeiro a ameaçava, depois pedia desculpas e em seguida a ameaçava novamente. A última mensagem havia sido enviada há cerca de 1 hora. "Eu sei onde você está. Vou atrás de você." Catarina mostrou a mensagem aos seus pais. "Chamaremos a polícia se ele vier até aqui e fizer ameaças", disse o pai com firmeza. "Não precisa." Catarina balançou a cabeça. "Eu mesma falarei com ele." Marcelo chegou depois do almoço, em seu carro caro, vestindo um terno que custava mais do que a renda mensal dos pais dela. Ele saiu, lançou um olhar de desprezo para a velha casa e tocou a campainha. A própria Catarina abriu a porta. "Se arrume", disse Marcelo em vez de cumprimentá-la. "Estamos indo embora." "Não", respondeu Catarina calmamente. "Vou ficar aqui." "Você não entende", insistiu Marcelo. Ele tentou entrar na casa, mas Catarina bloqueou o caminho. "Pensei em tudo", afirmou ela. "Você pode convidar seus pais para passar o feriadão conosco. Eu até ajudaria com dinheiro para comprar roupas decentes, para que eles tivessem uma aparência apropriada." "Você não entendeu nada." Catarina balançou a cabeça. "Não se trata do feriado, Marcelo. Trata-se de tudo, do modo como você me trata, de como trata minha família e as pessoas em geral. Não quero mais ficar com você." "Por causa de uma briga?" Marcelo sorriu, incrédulo. "Não seja dramática." "Não é por causa de uma briga", respondeu Catarina com firmeza. "É por causa de anos de humilhação, controle e manipulação. Os pais dela apareceram atrás dela." "Jovem", disse Antônio, o pai de Catarina. "Minha filha deixou claro que não quer voltar. Por favor, respeite a decisão dela." "E você permaneça em silêncio", explodiu Marcelo. "É por sua causa que ela é assim. Falharam em criar uma mulher normal que apreciasse o que eu faço por ela." "Vá embora, Marcelo", disse Catarina com firmeza. "Vá embora. Meu advogado entrará em contato com você sobre o divórcio." "Que advogado?" Ele riu. "Como você vai contratá-lo? Você não trabalha há 3 anos, não tem nada. Eu tenho formação, experiência profissional e vontade de recomeçar", respondeu Catarina. "E tenho uma família que me apoia." "Esses pobres coitados."
Marcelo acenou com desprezo na direção dos pais. Essas pessoas me ensinaram muito mais do que o dinheiro pode comprar, disse Catarina. Eles me ensinaram respeito, amor, e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária nem em seu status. Agora, por favor, vá embora. Ela fechou a porta na cara dele sem esperar por uma resposta. Já haviam se passado 3 meses do término. Catarina estava sentada em um pequeno café no centro de sua cidade natal, conferindo documentos. Depois de voltar para casa, ela rapidamente conseguiu um emprego. Primeiro como administradora em um hotel local e depois, graças à sua experiência e formação, conquistou o cargo de assistente de direção em uma nova empresa. O divórcio com Marcelo foi complicado. Ele ameaçou deixá-la, sem nenhum centavo, mas finalmente chegaram a um acordo, muito por conta da persistência do advogado que Catarina conheceu através de velhos amigos. O telefone tocou e o nome de Raíssa, uma amiga de infância com quem Catarina havia restabelecido contato após o retorno, apareceu na tela. Oi, você não vai acreditar em quem eu acabei de ver, disse Raíssa animadamente. Seu ex veio para a nossa cidade com uma loira. Catarina ficou surpresa. Para quê? Perguntou. Não faço ideia, mas eles se hospedaram no Prime Hotel. Pelo visto, ele veio a negócios. Catarina agradeceu pela informação e ficou se perguntando o que Marcelo estaria fazendo naquela cidade pequena. Será que ainda tinha esperanças de reconquistá-la? À noite, voltando para casa, Catarina viu um carro familiar estacionado na entrada. Marcelo estava encostado no capô, fumando, um hábito que ele supostamente havia abandonado anos atrás. Olá, aí está. Você? Disse ele ao notar sua presença. Podemos conversar? Catarina assentiu. Eles subiram silenciosamente para o apartamento dos pais dela. Por sorte, Antônio e Lourdes estavam na casa dos vizinhos e não voltariam tão cedo. Você mudou, comentou Marcelo, observando-a. Max está com um ar mais feliz. Eu estou mais feliz, respondeu Catarina, oferecendo-lhe um assento. Vim a negócios, começou ele. Estamos abrindo uma filial em uma cidade vizinha. Achei que seria bom nos encontrarmos e conversarmos. Ouvi dizer que você não veio sozinho, observou Catarina. Sim, trouxe a Josi, minha assistente, respondeu Marcelo, desviando o olhar. E acho que estamos saindo mais, se é. Isso que te interessa. Fico feliz por você, disse Catarina com sinceridade. Marcelo a olhou surpreso. É sério. Eu não guardo rancor, Marcelo. Nós apenas nos tornamos pessoas muito diferentes. Ele respirou fundo antes de falar. Pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre a maneira como me comportei com você. E eu percebi o quanto errei. Catarina. Permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer diante daquela confissão inesperada. Eu realmente te amei, continuou Marcelo. A minha maneira, mas é verdade. Eu queria que você fosse alguém que se encaixasse no que eu imaginava. Ser a esposa perfeita. E agora? Perguntou Catarina. Agora eu vejo que fui um tolo. Respondeu Marcelo com um sorriso triste. Perdi uma grande mulher por causa das minhas ambições e dos meus preconceitos. Eles conversaram por mais 1 hora, não sobre o passado ou o futuro, mas sobre o presente. Suas vidas, seus trabalhos, seus planos. Quando Marcelo se despediu, estendeu a mão para Catarina. Nós não podemos ser amigos, disse ele, mas estou feliz que você esteja bem. Também estou feliz que conseguimos conversar em paz, respondeu Catarina, apertando a mão dele. Depois que ele saiu, Catarina foi até a varanda e ficou olhando para a cidade iluminada pelo entardecer. Há pouco mais de 1 mês, ela tomara a decisão mais importante de sua vida. Escolher a si mesma, sua família, seus valores. E não se arrependera nem por um único segundo. O telefone tocou. Era Pedro, um colega de trabalho com quem ela vinha passando cada vez mais tempo. Opa, disse ele. Quer ir ao cinema amanhã? Estreou um filme novo que você pode gostar. Com prazer, respondeu Catarina sorrindo. Ela não sabia onde aquele novo relacionamento poderia levar, mas tinha certeza de uma coisa. Nunca mais deixaria que alguém decidisse como ela deveria viver ou quem deveria amar.
Agora, era ela quem escolhia o próprio destino. Agora me diz, você já precisou deixar para trás alguém que te fazia mal? Como você lidou com essa situação? E para você, o verdadeiro sucesso está nos bens materiais ou nas relações que construímos ao longo da vida? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação, de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.